Olá, pessoal, tudo tranquilo? Nosso tema de hoje é relação de trabalho, relação de emprego. Preste atenção, esse tema é fundamental, até para o futuro do direito do trabalho, vocês vão entender por quê, tá? Como é que eu vou construir aqui o conceito de relação de trabalho e relação de emprego? Eu gosto de fazer essa aula matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Não sei se hoje em dia é politicamente correto falar assim, mas enfim, é uma expressão antiga, né? Vamos analisar os requisitos da relação de emprego, os clássicos, que estão previstos lá no artigo 2º e 3º da CLT, e vamos fazer o paralelo para a relação de trabalho, para a gente compreender o que é esse fenômeno social, o que é esse instituto, tá? Mas para a gente começar o nosso estudo, a gente tem que primeiro fazer aqui algumas premissas. No início, quando a gente começou a debater esse tema, e esse tema foi muito debatido a partir da reforma do judiciário, e vocês sabem por quê, porque foi ali que mudou a nossa competência, a Justiça do Trabalho passa de uma competência para lides entre empregado e empregador, para uma competência para tudo aquilo que é oriundo das relações de trabalho. E aí a gente começou a debater o que é uma relação de trabalho, o que é isso, como é que a gente define isso, né? E até hoje não se chegou a um consenso completo, beleza? Mas algumas coisas a gente já sabe. Primeiro, houve uma tentativa de dizer que relação de emprego era sinônimo de relação de trabalho. Essa tentativa, ela durou pouco tempo, porque assim, ficou óbvio que quando o legislador mudou a competência para a relação de trabalho, ele quis trazer algo mais para a justiça do trabalho, quis expandir a nossa competência. Então, dizer que relação de trabalho e relação de emprego são sinônimos não foi uma corrente que deu muito certo. Reconheço que houve uma tentativa inteligente, mas que também não deu certo, de redefinir a relação de emprego. Deixa eu explicar. Houve uma tentativa de pegar os requisitos clássicos da relação de emprego e dar um novo significado para eles, tipo a subordinação. A subordinação não é mais a jurídica clássica. A subordinação também pode ser econômica, pode ser objetiva, pode ser estrutural. Ou seja, com isso você ampliaria o conceito sem mexer na lei, para transformar aquilo numa relação jurídica que se aplicaria a quase todos os trabalhadores. A ideia seria pegar a própria relação de emprego e expandir ela para todos os trabalhadores. Também não vingou essa ideia, por dois motivos. Um motivo, porque a nossa lei não tem essa previsão, então é difícil a gente chegar num ponto de driblar a lei nesse grau, né, de mudar completamente o ordenamento jurídico só por mudança de interpretação, há limites, né, para isso. E segundo, porque o mercado também não queria. Vamos reconhecer também que o mercado ele está caminhando para um outro sentido. Ele está caminhando por um sentido de reconhecer novas formas de trabalhar além da relação de emprego. Tudo bem? Então, essa primeira corrente, ela não foi para frente. A segunda corrente, que é a que prevaleceu, é no sentido de que relação de trabalho é um gênero, e dentro desse gênero nós temos várias espécies. A relação de emprego é uma dessas espécies. A relação de trabalho avulso seria outra espécie, por exemplo. O trabalho como autônomo poderia ser outra espécie, e por aí vai. Então, relação de trabalho é gênero, e relação de emprego é uma das espécies das várias formas de relação de trabalho existentes e que vão ainda surgir por aí, ok? Dentro dessa corrente de que relação de trabalho é gênero e relação de emprego é só uma das espécies, nós podemos verificar duas vertentes. Uma vertente que eu chamo de ampliativa e a outra que eu chamo de restritiva. A corrente restritiva, e já vou adiantando, é a que até este momento eu adoto, é uma corrente que vai exigir um elemento que, para mim, é essencial para todo esse debate. Basicamente, é aquela corrente que vai reconhecer a necessidade da existência de um conflito social básico, capital-trabalho, para que a gente possa manter essas relações jurídicas no campo das relações de trabalho. E isso vai se manifestar, regra geral, num dos elementos que a gente vai estudar, que eu chamo de alteridade, tá? Mas a gente vai entender daqui a pouco.
E a corrente ampliativa, não. A corrente ampliativa, ela não coloca esse elemento como necessário. A corrente ampliativa, ela simplesmente vê em qualquer manifestação de gasto de energia, de trabalho humano, uma relação de trabalho. E aí isso faz com que haja uma confusão entre relação de trabalho e relação de consumo. Esse é o grande problema da corrente ampliativa. Ela acaba não conseguindo diferenciar o que seriam essas duas relações jurídicas, e por isso essa corrente não tem sido muito aceita aí nos tribunais. Já vou dar um spoiler aqui. Basicamente hoje o majoritário é que quando se configura a relação de consumo, a competência é da justiça comum. E não sendo relação de consumo, a gente pode configurar uma relação de trabalho, que seria a nossa competência. As duas coisas seriam impossíveis de ficarem dentro do mesmo campo jurídico. São duas coisas separadas, tá? Água e óleo, relação de trabalho e relação de consumo. Tudo bem? Então, feita essa introdução, e partindo do pressuposto que a gente vai adotar a ideia de que relação de trabalho é gênero e relação de emprego é uma das espécies desse gênero, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, beleza? Maravilha. Deixa eu dar sequência aqui, vamos lá. Bom, para a gente então definir todas essas questões, vamos ver os requisitos da relação de emprego. Os requisitos da relação de emprego, eles são previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Deixa eu só verificar aqui o meu microfone, porque eu não estou vendo aqui bater, está aqui, tá funcionando direitinho, beleza. Então vamos lá, vamos na sequência. Artigos 2º e 3º da CLT. Nós vamos analisar item por item, mas antes vamos ler os artigos, né? Vamos colocar aqui na tela os artigos 2º e 3º para a gente entender o que a gente está falando. Ó. Olha o que diz o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o que a gente pega daqui que a gente vai utilizar? Ó? O empregador assume os riscos da atividade econômica, ele assalaria, ele dirige a prestação pessoal de serviço, beleza? E a gente complementa com o artigo 3º, que fala que considera-se empregado toda pessoa física, então está lá a pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual, ali a não eventualidade, a empregador, sob a dependência deste, daí a gente tira a ideia da subordinação, e mediante salário, que é o que a gente vai tirar da onerosidade. Mas vamos explicar um por um, tá, gente? Então, aí no artigo 2º e no artigo 3º, nós temos todos os elementos da relação de emprego. Vamos detalhar, então. Primeiro deles, prestação do serviço por pessoa física. E lembrando, a gente vai olhar o requisito da relação de emprego e vai indagar se ele também se aplica ao gênero relação de trabalho. A gente vai sempre fazendo assim, tudo bem? Então, primeiro requisito, prestação de serviço por pessoa física. Elemento essencial da relação de emprego. Por quê? Porque é simples. Só podemos pensar em gasto de energia de trabalho ligada a um ser humano. Não existe energia de trabalho artificial, não existe energia de trabalho robótica. A energia de trabalho, ela sempre é um dispêndio do próprio ser humano. Então, a energia de trabalho é sempre uma energia de trabalho humana, ligada diretamente à pessoa do trabalhador. Por isso que uma pessoa jurídica, em tese, né, regra, não gasta energia de trabalho humano. Vai gastar energia de trabalho humano quem vai lá executar o serviço. Então, se eu contrato uma empresa para fazer dedetização na minha casa, não é a empresa que vai gastar energia de trabalho humano. Quem vai gastar energia de trabalho é a pessoa que a empresa manda para colocar lá o DDT, colocar lá o veneno na minha casa. Tá? Então, energia de trabalho humana está sempre ligado indissociavelmente ao próprio ser humano que gasta essa energia, que presta o serviço. Por isso que pessoa jurídica não pode ser empregado. Aí, obviamente, você está pensando, mas professor, e aquela história da pejotização?
Esse fenômeno, gente, é um fenômeno não mais tão recente, mas altamente impactante. E está dando muita confusão no STF por conta disso. O que é essa pejotização? Pejotização é basicamente eu, ser humano trabalhador, que gasta energia de trabalho, para fins fiscais, para fins de regulamentação financeira da minha prestação de serviço, prefiro montar uma pessoa jurídica e prestar serviços através dela. Isso é a pejotização. A pejotização, no sentido que trabalhista, nada mais é do que um ser humano trabalhador gastando energia de trabalho com uma capa de personalidade jurídica para fins fiscais, repito. Porque quando você trabalha como PJ, você não vai ter FGTS, você não vai ter lá o INSS como trabalhador, você vai recolher impostos muito menores, provavelmente você vai estar no Simples, então a carga tributária cai muito. E isso é vantajoso tanto para o empregado quanto para o empregador. Professor, para o empregado também, sim, a pejotização, na maior parte das vezes em que ela é utilizada, é uma vantagem também para o trabalhador. Porque o trabalhador que tem desejo de se pejotizar, geralmente é aquele autotrabalhador, um executivo, uma pessoa com uma contraprestação muito elevada, normalmente uma pessoa que tem grau de educação, que sabe lidar com a questão das finanças, fazer seus investimentos, enfim, preparar sua aposentadoria de forma privada e por aí vai. Então, professor, você está falando aí da exceção, sim. No nosso país, infelizmente, isso ainda é exceção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o caminho que o STF vai adotando, e é um grande alerta para a nossa área. Porque a gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é esse trabalhador que tem grau de instrução, que tem remuneração elevada, decidir que para ele é melhor se tornar PJ e prestar serviço através dela. Ok, parabéns, seja feliz. Outra coisa é a velha fraude trabalhista. Aí não. Quando você pega uma empresa que contrata, por exemplo, auxiliar de serviços gerais como PJ, isso grita fraude. Por quê? Uma coisa muito simples. Qual é a vantagem para esse auxiliar de serviços gerais em ser PJ? O que ele ganha com isso? O salário lá vai ser um salário mínimo, um pouquinho mais que o salário mínimo. Não vai ter FGTS, não vai ter previdência, não vai ter aposentadoria no futuro, não vai ter toda a proteção de acidente de trabalho, por aí vai. Qual é a vantagem que ele teve nisso? Praticamente nenhuma, ou zero, efetivamente. Então, isso grita fraude, né? O problema é que, enquanto a gente está nesse debate, a gente está ali numa zona muito perigosa, porque o STF tem julgado vários casos de pejotização, dizendo que é lícito fazer isso, e de fato é, desde que não haja vícios, desde que não haja vício de consentimento, desde que não haja vício social, desde que não haja uma fraude. Ok. Então, professor, por que isso é tão perigoso? Porque o STF ele ainda está numa zona de indecisão que, às vezes, ele reconhece válida a pejotização porque se trata de um trabalhador de alto nível, com um nível superior, um salário elevado. Aí, tudo bem, não vejo grandes problemas. Às vezes, ele diz que a pejotização não é competência da Justiça do Trabalho, e aí é muito perigoso. Às vezes, ele diz que quem tem competência para analisar se a pejotização é válida ou não é a Justiça Comum, por conta de um contrato de natureza comercial ou civil que foi feito, e isso aí eu acho que o perigo é grande para o futuro das relações de trabalho, e às vezes ele mistura com terceirização, dizendo que contratar um trabalhador pejotizado é a mesma coisa que terceirizar. E não é bem isso, né? Porque a terceirização, e será estudado também, né, no curso, ela pressupõe três pessoas, né? O tomador de serviços, a empresa prestadora
e o trabalhador terceirizado. E na pejotização isso não existe. Na pejotização nós temos a empresa tomadora dos serviços, a PJ contratada, que é o próprio trabalhador vestido de PJ. Então tem que tomar muito cuidado com esse caminho que o STF está tomando, porque isso pode acabar, de fato, esvaziando o futuro do direito do trabalho. Porque o futuro do direito do trabalho, eu estou convencido, não é apenas a relação de emprego, são essas novas formas de trabalhar. Essas são as futuras relações de trabalho, as que já existem hoje e as que vão aparecer aí por conta dos avanços tecnológicos, que a gente não consegue nem imaginar onde vai parar. Então, a gente já matar de cara a possibilidade da gente estudar esse fenômeno sob a ótica trabalhista é, de fato, um perigo, assim eu penso, tá? Então, pejotização, gente, o grande cuidado é olhar se o trabalhador assim quis, se o trabalhador assim desejou, se o trabalhador tem vantagem com isso, e aí, para o STF, ok, é válido, e assim tem sido julgado majoritariamente hoje, ou vamos ver se tem fraude, se houve uma coação da empresa, se houve ali um vício social, um vício de consentimento, enfim, para o trabalhador ser obrigado a trabalhar através de uma PJ sem ter vantagem com isso. Então, é isso que a gente tem que analisar. Se for fraude, a gente afasta esse modelo de PJ e reconhece o vínculo de emprego. E aí a questão que ainda está no ar, que o STF ainda não resolveu, é competência. Se quem tem que dizer que a PJ fraudulenta é falsa, é a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho entende majoritariamente que a competência é nossa, porque é uma questão trabalhista. A Justiça Comum não está querendo muito essa competência, mas o STF e o STJ, quando tem conflito, estão jogando para lá. Então, esse é o momento que a gente vive hoje, tudo bem? Mas para a relação de emprego, não há dúvida. Nós precisamos de um ser humano gastando energia de trabalho, a pessoa física, que é falada ali na CLT, que é a pessoa natural, tá? Muito bem. Para a relação de trabalho, para o gênero relação de trabalho, o trabalhador também tem que ser uma pessoa física, uma pessoa natural? Sim, tá, gente? Isso não muda. É a mesma ideia. O trabalho humano está sempre ligado ao gasto de energia de trabalho humana, que só pode vir do ser humano. É indissociável da figura do ser humano. Então, lá na relação de trabalho, o primeiro requisito é igual ao da relação de emprego. É um ser humano, é uma pessoa natural. Pode estar revestida de personalidade jurídica? A meu ver, sim. Eu não vejo problema nenhum, gente, e aí já vou dar a minha visão de mundo também, para que numa relação de trabalho você tenha um ser humano trabalhando com uma roupagem jurídica de PJ. Eu não vejo o menor problema para que isso aconteça. É apenas uma questão fiscal, uma questão de direitos, de deveres, enfim. Não vejo a essência da relação de trabalho quebrada porque um ser humano se reveste de personalidade jurídica. E olha como isso seria interessante para a gente, né? Se a gente construísse de fato, como eu estou aqui defendendo, um conceito de relação de trabalho, onde o ser humano trabalhador é o importante, pouco importando a roupagem jurídica, a gente teria uma expansão da área trabalhista gigantesca. Pare para pensar. O foco seria não mais a capa jurídica que você usa. O foco seria o ser humano trabalhador. E eu estou muito convencido, né, mais do que convencido, de que sempre que houver uma relação de trabalho, como a gente vai construir aqui o conceito, o ser humano trabalhador precisa de algum grau de tutela. Mais forte, mais leve, mas algum grau de tutela ele precisa. Porque o ser humano trabalhador, dentro do conceito que a gente vai construir, ele tem sempre uma fragilidade, que é necessitar daquela relação jurídica para sobreviver dignamente.
Essa é a regra das relações de trabalho, que é a regra da relação de emprego, sempre, né? Essa é a regra, e que é, para mim, a mesma na relação de trabalho. Por isso, a necessidade da gente manter no campo das relações trabalhistas, da área trabalhista, essas novas formas de trabalho humano, porque a gente não pode perder a ideia básica de uma tutela para o ser humano trabalhador. Esse é o grande perigo, repito, da gente jogar lá para a área comum e dizer que são relações civis, são relações comerciais, porque no campo civil, comercial, empresarial, a gente vai ter muita dificuldade de desenvolver uma tutela para o ser humano trabalhador. Essa é a grande questão para mim, tá? Agora, nós aqui da área trabalhista, nós temos que abrir a cabeça. Nós temos que lembrar que nem tudo é relação de emprego. Nós temos que lembrar que existem diferentes tipos de trabalho humano, diferentes formas de trabalhar. É isso que a gente tem que lembrar. Eu aqui sou um trabalhador, mas numa forma completamente diferente de fazer esse trabalho. Faço o trabalho de onde quiser, no horário que eu quiser, com a liberdade de falar o que eu quero. Eu sou um trabalhador, recebo pagamento por estar aqui gastando a minha energia de trabalho? Sim. Mas eu sou empregado? Não. E isso é indigno? Claro que não. Não, existem inúmeras formas novas de se trabalhar com dignidade, que não apenas a relação de emprego. É nessa tecla que o STF tem batido. Só que o STF tem batido com um canhão. Eu acho que o STF está exagerando na dose. E para mim, ele apontou no sentido certo, mas está indo além do que deveria, na minha ótica, claro, respeitando todos os entendimentos em contrário. Beleza? Então está aí o primeiro requisito da relação de emprego: pessoa natural, ser humano, pessoa física. Relação de trabalho, idem. Mas na relação de trabalho, para mim não há nenhum problema desse ser humano estar travestido de PJ, porque o que importa é o gasto de energia e de trabalho humano. Tá ok? Beleza. Segundo requisito da relação de emprego, a pessoalidade. O que é essa ideia de pessoalidade? Bom, primeira coisa, a pessoalidade da relação de emprego é apenas em relação ao empregado, não em relação ao empregador. O empregador, ele pode até mudar. A sucessão trabalhista permite que você mude o empregador e o empregado continue no seu vínculo de emprego, tá? Então, a pessoalidade, em regra, é em relação ao trabalhador, ao empregado. E a ideia aqui é o seguinte, gente: o caráter personalíssimo, chamado intuito personae, da relação de emprego, vem da necessidade do empregador manipular essa energia de trabalho. Ou seja, o empregador, ele vai dar ordens para o empregado, ele vai dizer como o empregado deve gastar a sua energia de trabalho, ele vai moldar essa energia de trabalho como ele bem entender. Isso quer dizer que não pode vir qualquer um trabalhar para mim, não pode vir qualquer pessoa aparecer lá, um estranho, na minha empresa. Não, existe uma relação de fidúcia especial, natural, entre empregado e empregador. Logo, não pode haver substituição do empregado. Essa é a regra. Se o empregado acorda de manhã e fala: hoje eu não estou afim de trabalhar, não, vou mandar o meu irmão no meu lugar, vou mandar um amigo no meu lugar, e tudo bem para a empresa, quebrou a pessoalidade. E se quebrar a pessoalidade, gente, se quebrar qualquer elemento da relação de emprego, guardem isso também. Faltando um dos elementos, não há relação de emprego. Todos têm que estar presentes necessariamente, ok? Então, essa pessoalidade, ela é inerente à relação de emprego. Agora, e no gênero relação de trabalho? Lá no gênero relação de trabalho, nós também precisamos da pessoalidade? Eu diria que sim, mas não no mesmo grau da relação de emprego. Explico. Na relação de emprego, você não pode se fazer substituir.
Se, por exemplo, você é um médico empregado e tem lá os seus dias de trabalho no hospital, você tem que ir nos dias que você combinou. Tá? Essa é a regra. Se você começa a não precisar mais ir e manda um amigo no seu lugar, e você não vai mais trabalhar, só o seu amigo está indo, você não é mais empregado, porque você está se fazendo substituir por outrem. Uma ou outra substituição esporádica, uma troca de plantão entre dois empregados médicos, amigos, com a concordância do empregador, ok, sem problema, isso faz parte ali das negociações cotidianas da execução de um contrato. Agora, você escolher se vou ou não, se eu estou afim de ir ou não, aí já muda tudo, né? Se eu posso começar a não ir trabalhar e mandar outro no meu lugar, empregado eu não sou mais, tá? Agora, quando a gente está na relação de trabalho, a pessoalidade ela tem o seguinte sentido: só pode ser trabalhador quem gasta energia de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui sendo trabalhador, estou gastando a minha energia de trabalho. Estou aqui falando, argumentando, colocando meus entendimentos. Essa é minha energia de trabalho sendo gasta. Só eu, Otávio, posso vir aqui e gastar essa energia de trabalho como trabalhador Otávio. Não tem como. Não tem como eu mandar um estagiário no meu lugar para dar aula e dizer que eu estou trabalhando. O estagiário é que estaria fazendo todo o serviço. Concordo? Então, a personalidade ela é natural porque só pode ser trabalhador quem gasta energia de trabalho. Agora, na relação de trabalho, pode ser pactuado livremente a substituição? Pode. Isso não vai quebrar o gênero em relação de trabalho. Eu posso combinar com um curso, por exemplo, que eu vou dar minhas aulas, mas o dia que eu não puder ir, eu vou mandar um substituto no meu lugar. Se o curso concordar, sem problema. O curso passa a ter 2 trabalhadores. Eu, um trabalhador habitual, que vou dar várias aulas, e o meu substituto, um trabalhador eventual, que eventualmente me substitui. São 2 relações de trabalho, perceberam? Eu vou deixar de ser trabalhador? Não. Eu vou ser empregado? De jeito nenhum. Se eu tenho essa liberdade de não trabalhar e mandar um substituto no meu lugar, empregado eu não serei. Mas trabalhador, eu posso continuar sendo. Então, para o gênero relação de trabalho, existe a pessoalidade, no sentido de que a regra é que o próprio trabalhador tem que ir lá gastar energia de trabalho. Mas pode haver pacto de substituição. Se isso for pactuado entre o trabalhador e o tomador de serviços, não vai haver quebra nenhuma aí do contrato de trabalho, lato sensu, né, de relação de trabalho, que foi pactuado entre os dois. Tudo bem? O grande cuidado que a gente precisa ter com a pessoalidade é evitar a exploração de um ser humano sobre outro. Por exemplo, imagina só, eu fecho a relação de trabalho com o magistrar. Eu ganho, sei lá, X por hora. Sei lá, não me lembro, mas sei lá, vamos dar um chute aí qualquer. Ganho R$ 10 por hora. Tá? Aí o que eu faço? Em vez de eu ir trabalhar, eu mando um estagiário meu. E aí esse meu estagiário dá aula, o magistrar me paga R$ 10, eu pago R$ 8 para o meu estagiário e coloco 2 no bolso. Aí que figura é essa? Isso é uma relação de trabalho? Não. Eu estaria fazendo uma mera intermediação de mão de obra. Eu estaria explorando o meu estagiário, ganhando dinheiro em cima dele. E isso, regra, é vedado no Brasil. Essa intermediação de mão de obra, ela é proibida. Ela só pode acontecer nos casos em que a lei autoriza. São casos bem específicos, tá? Então, muito cuidado para que a questão da pessoalidade, né, ou ausência de, não leve a esse ambiente de exploração de um ser humano sobre outro, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, tá? Então, na relação de trabalho, a pessoalidade é no sentido de que, para eu ser um trabalhador, eu tenho que gastar essa energia de trabalho humano. Ok? Beleza. Então tá lá, ó. Primeiro requisito, ser humano. Segundo requisito, com pessoalidade.
Até aqui, relação de emprego e relação de trabalho praticamente iguais. Lembrando que na relação de emprego, a pessoalidade é num grau absoluto. É o intuito persone. Não pode se fazer substituir, senão quebra a relação de emprego. Ok? Show. Terceiro requisito. O terceiro requisito é a onerosidade. O que é a onerosidade, gente? Onerosidade não é simplesmente receber pagamento. Eu posso receber pagamento, pasmem, e não ter onerosidade na prestação de serviço. Porque onerosidade é a ideia de que eu vou fazer um sacrifício para obter uma vantagem. Quando a relação é onerosa, ninguém está com o intuito de doar, de oferecer, né, de fazer sem nenhuma pretensão contrária. Na onerosidade, você faz a sua obrigação esperando um retorno por aquilo que você prestou. É isso que acontece sempre na relação de emprego. O empregado, ele faz um sacrifício, que é gastar energia de trabalho, e esperando uma vantagem, que é o pagamento do salário. Da mesma forma, assim faz o empregador. Ele faz um sacrifício, que é pagar o salário, para receber uma vantagem, aquela energia de trabalho que é gasta pelo empregado. Tá? Então, ambos os lados estão fazendo sacrifícios, esperando vantagens. Prestação e contraprestação, sempre. Tá? Por isso que na relação de emprego não há nenhum espaço para trabalho voluntário. Trabalho voluntário, trabalho comunitário, trabalho filantrópico, não cabe dentro da relação de emprego. Por quê? Porque nesses casos você gasta energia de trabalho sem nenhuma intenção onerosa, sem querer nenhum retorno. Você simplesmente quer doar a sua energia de trabalho. Você resolve ir, sei lá, todos os finais de semana para a escola da sua cidade para fazer um trabalho voluntário lá de educação. Maravilha, show, parabéns, mas você não quer retorno nenhum disso. Vejam, nós temos até lei tratando disso, a Lei 9.608 de 98, a Lei 10.029 de 2000, são leis que falam de trabalho voluntário. Eu posso até receber um pagamento, como uma espécie de uma bolsa, não como contraprestação ao serviço, mas para fazer jus a gastos que eu tenho com o meu trabalho voluntário, né? Despesa que eu vou ter de transporte, de alimentação, esse tipo de coisa, ok? Agora, não tendo essa intenção onerosa, acabou, não há relação de emprego. Muito cuidado, tá, gente? Uma vez eu vi uma defesa, acho que foi a defesa mais engraçada que eu já vi em audiência, que o reclamante pedia vínculo de emprego, dizendo que tinha trabalhado 6 meses e nunca recebeu o salário. E aí o que a reclamada fez? Ela reconheceu a prestação de serviços, falou que de fato ele trabalhou esses 6 meses, tudo, reconheceu tudo. Mas ele não era meu empregado porque eu nunca paguei o salário. Então não tem onerosidade. Não é isso, tá, gente? A onerosidade ela não se configura pelo fato de ter pago, mas pela intenção. O que foi pactuado? Por que eu estou gastando essa energia? Era para receber um salário? Sim. Então tem onerosidade. Ok? Beleza. Questão sempre delicada quando se fala de onerosidade. Trabalho religioso. Trabalho religioso pode ter onerosidade? Pode configurar como relação de emprego? Vamos lá, gente. Quando se fala em trabalho religioso, a primeira coisa é separar. Nós temos o trabalho que é feito em igrejas, em templos, em religiões que não estão ligados à missão de fé, ou seja, a passar a palavra adiante. Por exemplo, toda igreja precisa de limpeza. Então eu vou ter faxineiro, eu vou ter o pessoal que organiza, eu vou ter o pessoal que cuida da segurança, eu vou ter o pessoal que cuida da parte administrativa. Esses serviços de base, não tem a menor dúvida, tá, gente? Pode ter relação de emprego normalmente. É muito comum a gente ver trabalho voluntário nessas atividades, né? E às vezes isso dá problema na justiça do trabalho. Mas pode ter trabalho voluntário também. Agora, a regra vai ser a relação de emprego para essas pessoas que
têm que ser contratadas para que aquela atividade funcione e possa abrir para o público, ok? Beleza. Agora, quando a gente fala, digamos, entre aspas, né, da atividade fim, da finalidade princípio, que é a pregação da palavra, né, que é você levar à frente a palavra de Deus, a pregação, aí o negócio já complica. E aqui eu não vou falar, gente, querendo atacar nenhum tipo de religião, nem vou dar nomes, mas a gente tem um entendimento que é o mais comum ainda, que é o majoritário. A ideia é de que pregar a palavra, trabalhar nessa atividade, seria algo como uma vocação, um chamado, sem intenção onerosa, sem que haja essa vontade de receber uma contraprestação por esse serviço. Por que é delicado isso? Porque isso mexe muito com visão de mundo, com questão cultural, e a nossa formação aqui é judaico-católica, né? Muito católica aqui no Brasil. E a gente aprendeu no catolicismo, eu fiz escola marista, né? E a gente aprende isso lá, que quem prega a palavra é uma pessoa que recebeu um chamado divino, que é vocacionado e abdica de tudo, faz voto de pobreza, não quer nada em troca disso e simplesmente quer cumprir a sua missão. Então, essa é a visão que eu penso ainda é majoritária, e entende pela incompatibilidade do trabalho religioso de pregar a palavra, né, dessa missão específica, com o vínculo de emprego. Porque isso não poderia ser não poderia ter onerosidade nisso. Eu não posso lá falar para ganhar dinheiro. Tá? Agora, nós temos religiões diferentes, não vou nem generalizar, mas assim, há religiões que têm outra visão de mundo, onde o trabalho de pregar a palavra é uma profissão. Você estuda para isso, você se forma nisso e você trabalha com isso e você recebe pagamento para sim trabalhar, né? Eu, particularmente, não vejo problema nessa outra visão de mundo, mas não é a mais comum aqui no Brasil, tá? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com os erros, né? Os abusos, porque, pasmem, existe abuso em qualquer atividade, em qualquer profissão. Onde há ser humano, gente, há erro. Não tem jeito. Na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, nas igrejas, nos templos, enfim. É só estar olhando aí as manchetes de jornal que você vai ver que, infelizmente, há erro em tudo. O ser humano, ele erra, o ser humano é falível, né? Então a gente tem abusos em todos os lugares. Eu já vi uma reclamação trabalhista em que era um pastor de uma igreja, já nem me lembro mais qual era a religião, qual era a igreja, né? Mas ele falava lá que ele pedia diferenças de comissão, baseando na irredutibilidade salarial, dizendo que ele foi contratado para conseguir ficar com 10% do que ele arrecadava de dízimo, convencendo as pessoas a doar dinheiro para a igreja. E ele ficaria com 10%. E aí a igreja teria reduzido os percentuais ao longo do caminho. E ele veio pedir diferenças de comissão por irredutibilidade salarial. Eu confesso que achei aquilo estranhíssimo, assim, um negócio bem estranho, você ganhar porcentagem do que as pessoas doam, porque você está convencendo as pessoas a fazerem a doação. Eu não sei, né? Eu reconheço aí a minha ignorância, e é uma questão também que cada um vai ter um pensamento. Mas eu achei aquilo equivocado. Eu era substituto na época, eu me lembro, eu mandei processo para o Ministério Público, e aí quando voltou eu já não estava mais na vara. Então eu deixei a bomba para o titular. E não sei como é que terminou o processo, mas é um tipo de coisa que eu achei estranho. Outro que eu achei estranho também é o cara que pedia vínculo de emprego como caísta, dizendo que ele foi contratado para, na hora de exorcizar o demônio, ele se oferecer para ir ao palco e lá ser exorcizado e cair no chão, fazendo lá, estribuchando no chão, para fingir que estava tirando o demônio do corpo. Por isso a função de caísta, é o cara que caía no palco.
Aí eu não sei, esse também não, acho que saiu acordo, não chegou ao final, então não sei se era verdade, se era mentira o que ele estava falando, enfim, mas também é outro processo que me mostrou que se isso acontece, para mim é abuso, né? Não dá para você montar um teatro fingindo que está tirando o demônio das pessoas e com isso convencer as pessoas ali de alguma coisa, né? Aí, para mim, beiraria até estelionato para mim, né? Mandei também para o Ministério Público e depois o processo não foi para frente. Enfim, então, os abusos que a gente tem que tomar cuidado, tá? Agora, volto a falar, essa questão envolve muito problema cultural, né? De concepção de mundo. E aí, cada um com o seu. Mas o que é majoritário ainda aqui? O vínculo de emprego seria incompatível com a pregação da palavra, com essa missão divina de levar a palavra de Deus adiante. Tudo bem? Então, beleza. Relação de emprego, então, sempre com onerosidade, obrigatoriamente com onerosidade. Quebrou a onerosidade, não há relação de emprego. Perfeito? Vamos para o gênero agora. Gênero, relação de trabalho. Bom, eu costumo dizer o seguinte: regra geral, a gente também vai ter onerosidade. Essa é a regra geral também do gênero relação de trabalho. Por quê? Porque nós estamos estudando esse fenômeno na ótica de uma relação capital-trabalho, né? E na relação capital-trabalho, obviamente, você vai ter o capital lá como um vértice desses interesses que envolvem o trabalho humano. Então, o que o trabalhador faz quando se lança numa relação de trabalho? Regra geral. Ele quer uma contraprestação. Eu não tenho relação de emprego aqui com o magistrado, estou me lançando aqui para trabalhar com uma contraprestação de um pagamento de honorários. Então, esse é o interesse. Existe uma relação aqui capital-trabalho, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, em regra, a relação de trabalho também terá a onerosidade, essa intenção de gastar energia de trabalho para receber uma contraprestação. Agora, por exceção, nós teremos o trabalho voluntário. Ah, então eu posso dizer que a relação de trabalho voluntário está dentro do campo das relações de trabalho lato sensu? Para mim, sim. Eu vejo como uma exceção à regra geral, mas que fica dentro do campo das relações de trabalho. É um ser humano gastando energia de trabalho ele mesmo, só que sem intenção onerosa. É uma exceção, portanto. Regra geral, para mim, a relação de trabalho, então, também terá a onerosidade típica do ambiente capitalista de exploração do trabalho humano, para a gente usar um jargão assim bem impactante, bem conhecido, e que está certo. A ideia é essa mesma. A ideia é a gente ter um campo social onde há exploração do trabalho humano, mas essa exploração ela não precisa ser pejorativa. Esse que é o lance, né? Eu tenho assim para mim que a grande sacada que a nossa geração poderia fazer é sair um pouco da ideia de conflito entre trabalhador e tomador de serviços para construir uma ideia mais de harmonia, no sentido de que a gente só vai ter trabalho se tiver desenvolvimento econômico. Não dá para uma coisa existir sem a outra, tá, gente? Por isso que eu brinco que, assim, quem é da área trabalhista e gostaria de ter o comunismo instalado, vai ficar sem emprego, vai ficar sem trabalho, porque acaba essa premissa, que é capitalista, né, de um direito do trabalho construído para fazer a tutela de um ser humano dentro de um ambiente capitalista de exploração do trabalho humano. Então, assim, a gente tem ali fica um ciclo vicioso, né? Para mim não tem muito como fugir disso. Então, o capitalismo, ele permite que o direito de trabalho como nós conhecemos também exista, né? O grande lance são os graus. Qual é a medida de que se pode exigir de um ser humano trabalhador, quais são os direitos, é para isso que nós existimos, a nossa disciplina é para isso, é para fazer essa tutela. E essa tutela, eu também não tenho a menor dúvida mais,
depois de 30 anos estudando direito do trabalho. Essa tutela tem que ser adequada, tem que ser no ponto, nem para mais, nem para menos. Proteção demais também não é bom. A imagem, gente, é que nem remédio, né? Remédio cura a doença, mas se você der uma dose exagerada, o que vai acontecer? O remédio vai acabar matando, vai intoxicar. E na área trabalhista, infelizmente, às vezes nós temos isso. Por exemplo, vou dar um caso concreto, real, né? Eu tenho um primo que é alto executivo de empresa multinacional, e há muitos anos ele veio conversar comigo e falou que tinha um empregado subordinado a ele, que veio dos Estados Unidos para trabalhar no Brasil, e veio com um contrato americano. Resumo da ópera: aplicando lá a fórmula de remuneração americana, o salário desse subordinado a ele estava ficando maior do que o dele, do que o chefe. E aí, ele me perguntou uma solução. O que você acha? Pode ser solução? Eu falei, a melhor solução é aumentar o seu salário. Se você conseguir aumentar o seu para ficar ganhando mais do que ele, show, fica todo mundo feliz. Ele falou, não, isso a empresa não vai fazer. Eu falei, bom, aí ele me perguntou, posso abaixar o salário dele? Eu falei, não. Se você abaixar o salário dele, redutibilidade salarial, depois a empresa é condenada. Eu posso, então, fazer um aditivo contratual com a concordância dele? Falei, não, não vai valer nada. Posso chamar o sindicato para a gente pactuar junto com o sindicato? Eu falei, não, também não vai valer nada, porque o sindicato não tem esse poder de fazer com que um trabalhador reduza o seu salário. Então, não vai adiantar nada. Posso mandar embora e recontratar com um novo contrato? Eu falei, não, vai ser considerado fraude, não vai adiantar nada, vai ser condenado depois. Aí ele olhou para mim e falou assim, então o que eu faço para ter segurança aí nessa questão e resolver esse problema? Eu falei, olha, a única coisa é mandar ele embora e contratar outro. Aí ele ficou olhando assim para mim, nossa, não tem uma solução, assim, não tem como a gente fazer isso. Eu falei que no Brasil não tem. Se você fizer isso, vai passar um tempinho, se depois ele quiser entrar na justiça, vai ganhar. Então, assim, são situações em que a gente percebe que a falta de instrumentos para que a gente possa adequar acaba, às vezes, sufocando, né? Eu faço muita palestra, né, gente? Há muitos anos, assim, corro o Brasil aí, já fui no país todo, falando de direito do trabalho, conversando, debatendo, e eu cheguei também a uma conclusão muito interessante, conversando com empresários e entendendo a cabeça deles, né? Que eles têm hoje a seguinte filosofia, né, que eu apelidei de compliance raiz. O que é o compliance raiz? É não dar nada ao empregado além do mínimo necessário, porque aí a empresa tem mais segurança. E assim, é triste isso, né? Porque isso sufoca o desenvolvimento do direito do trabalho. Então, por isso que eu falo que eu não tenho a menor dúvida de que esse nosso estudo ele é fundamental, porque a gente precisa entender a necessidade da tutela e mais, a necessidade da tutela adequada, para que a gente possa continuar desenvolvendo o direito do trabalho dentro da própria relação de emprego, que eu acho que a relação de emprego tem muito espaço ainda, e mais do que isso, né, no campo das relações de trabalho, que para mim vão ser aí o futuro, né? Essas novas relações de trabalho apontam aí para o que vai ser, né, nas próximas décadas. É só você lembrar que hoje a Uber, que é talvez o maior exemplo, já tem cerca de 4 milhões de motoristas que trabalham através da Uber. É um fenômeno social que a gente tem que se debruçar, né? Que a gente tem que entender e tem que ver qual é a melhor tutela para isso, a tutela adequada para esse tipo de trabalho humano, antes que se diga que isso nem é trabalho, que é o que está perigando acontecer lá no STF, né? Então, vamos ficar alerta, tá, gente? Bom, já estamos encerrando aqui o nosso tempo de aula. Eu vou, então, encerrar aqui na onerosidade, nesses 3 primeiros requisitos. Na próxima aula,
a gente dá sequência, olhando os demais requisitos e fechando todos esses conceitos de relação de trabalho e de relação de emprego. Beleza? Até a próxima.